Boa tarde. Tudo bem? A música me relaxou tanto, espero que tenha feito o mesmo efeito em vocês. Desejo uma ótima tarde. Alguém pela primeira vez aqui? De todo modo, seja bem-vindo de volta, de novo. Eu vou deixar a musiquinha enquanto faço oração. Depois eu diminuo um pouquinho para a gente poder conversar e vocês me ouvirem melhor. Olharam quem sentou do lado aí? É bom sempre dar uma olhada, que quem senta do nosso lado também é ferramenta de cura para aquilo que nós precisamos. Nada é acaso, tudo é calculado. Não pela nossa calculadora, né? Gente, relaxem, respirem, descansem os olhos. Permitam-se estar nesse momento, aqui, agora. Ouvir a melodia. Sentir o corpo relaxando na cadeira. Os braços. Toda a musculatura da face, do peito, do pescoço. As mãos, as pernas, os nossos pés. Tocando o chão. Sinta o calçado tocando o teu pé. E à medida que nós vamos respirando, também nós vamos nos permitindo relaxar, nos concentrar, nos conectar com esse plano maior, mesmo que os ruídos externos estejam ocorrendo. Barulhos de fora desse prédio, os barulhos daqui de dentro. Eles começam a reduzir a cada pouco, porque a nossa concentração e a nossa entrega está no propósito do qual nós viemos em busca aqui. Alguns de refrigério, outros de reenergização, acalento, paz. Seja qual for o motivo que nos trouxe aqui nessa tarde, todos eles são, acima de todos, acolhidos, recebidos e olhados por esse Pai maior, por esse Deus que nos dá uma oportunidade de um novo dia, de refletirmos, de fazermos diferente. Então, Pai de infinito amor e toda a espiritualidade que desde já nos recebe aqui, nosso muito obrigado. Obrigada por essa paz, obrigada por tudo aquilo que nossos olhos não conseguem ver, por todas as bênçãos que são derramadas e todos os bálsamos que nos são colocados à disposição, porque mesmo que não sejam aqueles que nós pedimos, tu muito bem sabe daquilo que nós necessitamos. Que nessa tarde todas as palavras, as reflexões possam ser absorvidas, aos poucos digeridas, mas acima de tudo, multiplicadas e colocadas em prática todos os dias. Obrigada pelo teu amor incansável e incondicional por cada um de nós. Que assim seja. O que será que vem hoje? Qual que é a receita do bolo? Diz que o título dessa palestra é a receita da felicidade. Será que tem uma receita? Será que tem uma fórmula para isso? E esse texto ele está inserido lá no livro Jesus no Lar, uma psicografia do Chico, né? E ele traz uma narrativa do tempo de Jesus.
Então lá se foram 2000 anos dessa história. E ele conta, eu vou ler só a resposta, o questionamento e a resposta envolvidos nessa história. Mas para contextualizar, para cada um aqui entender, esse texto fala de Tadeu, que era um discípulo, né, de Jesus, da mensagem, e ele era alguém muito faminto por essa mensagem, muito afoito no sentido de levar isso adiante e de disseminar a palavra como algo que realmente fez a diferença e transformou a vida dele. Então, no contexto aqui, Tadeu está lá na casa de Pedro e lá estão os apóstolos do Cristo e também o Cristo. Eles estavam discorrendo sobre várias coisas e Tadeu discursando, até que em algum momento Jesus questiona Tadeu, dado toda a sua empolgação e ele contestando também a legalidade dos gestores da época e tudo mais. E aí Jesus pergunta para Tadeu o seguinte: Tadeu, como interpreta você a felicidade? A pergunta de Jesus é muito pertinente até hoje, porque talvez em muitos momentos da nossa vida nós não tenhamos parado para pensar como nós interpretamos a felicidade. Mas eu quero enredar isso com algo muito particular e muito pessoal. Que a mesma pergunta feita por Jesus a Tadeu, eu me deparei com ela em algum momento da minha vida e não faz muito. Quem já passou por processos terapêuticos, sejam eles qual for, sabe que algumas das técnicas hoje, dentro das programações neurolinguísticas e substituição de sensações e sentimentos, elas são reajustadas, porque a nossa mente é muito flexível, através de momentos onde a gente viveu momentos de felicidade ou de algum sentimento muito bom. E aí, quando eu estava nesse processo, onde eu gostaria de ressignificar algo que me era doloroso, o facilitador me perguntou: então lembra de um momento em que tu estava muito feliz? E aí eu parei para pensar. Disse, nossa, que momento da minha vida, dessa minha trajetória de 35 anos, eu fui muito feliz. Ou que eu lembro assim, que aquela imagem volta na minha cabeça com frequência. Cheguei à conclusão de que não tem muitos. E aí eu busquei o nascimento do meu filho, eu busquei algumas conquistas profissionais, algumas libertações também que a gente faz ao longo da trajetória. Quando eu larguei um emprego que me causava dor no sentido de uma angústia, eu disse, nossa, será que eu sou tão vaga assim? Que eu tenho contado nos meus dedos alguns momentos que eu fui feliz. E ok, naquele momento eu ressignifiquei com uma sensação desses momentos que eu tinha um pouco mais de clareza. Mas é lógico que eu não parei lá naquela técnica. Eu fui em outros momentos questionada. Em algum momento que eu tivesse sentido essa sensação de euforia que a felicidade traz. E aí eu me dei conta de que muitas vezes eu busquei por fenômenos ou por momentos contados no calendário, datas que tivessem sido muito marcantes, que eu jamais esqueceria. Quando na verdade eu estava fazendo uma busca um pouco exagerada sobre felicidade, querendo pontuar num dia, numa hora, num momento, com pessoas específicas.
E eu me dei conta de que eu tenho todos os dias inúmeros momentos de muita felicidade. Ou de micro felicidades. Que podem se tornar macro se o meu olhar estiver devidamente focado naquilo. E aí eu me lembrei de um momento que eu sou muito feliz, que é tomando banho. E eu faço uma conchinha na mão e jogo água no meu rosto. E a sensação da água no meu rosto, eu não sei explicar, mas testem se vocês se sentirem um dia. Para mim, isso é um grande momento de felicidade. O que eu quero dizer com esse exemplo bem particular é que quando Jesus pergunta para Tadeu como você interpreta a felicidade, muitas vezes nós vamos buscar momentos de felicidade grandes, como aqueles que eu buscava, do nascimento do meu filho, às vezes do casamento, da conquista de um carro, de um imóvel, de algo que a gente queria ter, do alcance de um salário, de uma viagem. Mas será que a felicidade está contida só em macro momentos? Ou ela está diariamente muito mais contida nos micro momentos? Onde a gente sente um gole de água gelada no dia quente, uma ar batendo no nosso rosto para nos refrescar, quando tem a sensação da água encostando na nossa pele, do abraço de um filho, da leitura de uma mensagem, da paz que eu senti quando estava aqui ouvindo essa música. Nós temos a pretensão errada de buscar felicidade e de fixar eles em momentos grandes. Mas ok, a mensagem não para aí. E adiante, a resposta de Tadeu para Jesus é: Senhor, a felicidade e a paz de todos. Ok, realmente um dos vieses da felicidade é que nós todos tenhamos paz em algum momento. Mas se nós, da mesma forma como fazemos com a felicidade, relacionar paz a grandes momentos, nós nunca teremos paz. Ou nunca desfrutaremos da paz. Mas se nós entendermos que estarmos sentados aqui numa quinta-feira da tarde, 2h43, eu consigo ter minimamente 30 minutos de paz, já estou no caminho. E aí então, a resposta é a seguinte: o Cristo estampou significativa expressão fisionômica e respondeu: sim, Tadeu. Isso não desconheço. Entretanto, estimaria saber como você se sentiria realmente feliz. E aí, de novo, toda a minha colocação anterior é um questionamento, assim como o questionamento do Cristo a Tadeu. Como você se sente quando está feliz? Qual é a sensação, qual é o sentimento que vai além do sorriso? Como que o meu corpo reage quando eu me sinto feliz? Será que a gente já parou para pensar isso? Como eu me sinto quando eu estou feliz? E será que essa sensação não é replicada todos os dias, em muitos momentos? Então, em muitos momentos eu estou feliz e eu não estou sabendo. E aí eu quero ler algo bem importante para vocês, que é a resposta de Tadeu. A nova resposta de Tadeu, diante da colocação de Jesus, de como ele se sentiria realmente feliz. E aí ele diz o seguinte: mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão de todos. Desejo, para esse fim, que o próximo não despreze as intenções nobres e puras. Sei que erram, muitas vezes, por sinal,
porque sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo reconhecessem o sincero propósito de acertar. Respiraria abençoado júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo as justas considerações de que me sinta credor em face da minha elevação e do meu ideal. Suspiro pelo respeito de todos, para que eu possa trabalhar sem impedimento. Regozijar-me-ia se a maledicência me esquecesse. E maledicência, vamos traduzir aqui, são aqueles comentários maldosos. Eu vou continuar a resposta dele, mas eu queria só colocar algo importante, que a resposta de Tadeu ainda talvez seja a nossa resposta hoje, sobre como nós nos sentiríamos felizes, realmente felizes nos dias de hoje. Por quê? Tadeu fala de compreensão, Tadeu fala de falta de desprezo, de não ser desprezado na sua intenção, o seu sincero propósito de acertar, sobre o respeito do próximo. Nas entrelinhas ele fala da ausência de um julgamento. E em todos os momentos que ele está discorrendo aqui de como ele realmente se sentiria feliz, a felicidade vem sobre como o outro lhe vê. E talvez nesse momento, Tadeu se sentiria feliz se ele realmente conseguisse entregar, ou melhor, se a mensagem que ele entrega chegasse da maneira como o coração dele está emitindo. Então isso seria felicidade para Tadeu. E será que para nós a felicidade também não seria essa? Se nós conseguíssemos chegar nos ouvidos, nos olhos, nos corações, no toque do outro, com a intenção de que o nosso coração está cheio, nós não nos sentiríamos muito mais felizes. Mas Tadeu não terminou por aí. E ele diz: vivo na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu anseio honesto de ser acatado pelos demais. A indiferença, a calúnia dói-me o coração. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas para tormento das criaturas. A impiedade é um fel quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe no meu encontro. Em razão disso tudo, sentir-me-ia venturoso se os meus parentes, afeiçoados e conterrâneos, me buscassem não pelo que aparento nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo de boa vontade que presumo conservar na minha alma. Talvez uma das partes mais importantes que ele traz aqui e mais desafiadoras para nós, além do olhar daqueles que convivem socialmente conosco, são aqueles que convivem socialmente dentro das nossas casas, dentro dos nossos trabalhos, porque ele traz aqui que muitas vezes nós somos procurados por aquilo que nós temos e não por aquilo que nós somos. Então a minha felicidade, quando ele traz aqui, ela está associada de que me busque pela minha essência, me busque pelo que eu carrego e não pelo que eu tenho. Acima de tudo, Senhor, estaria sumamente satisfeito se quantos peregrinassem comigo me concedessem o direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal, desde que me sinta aprovado pelo Código do Bem no campo da consciência, sem ironias e críticas descabidas. Eu quero fazer uma pausa nessa frase, porque ele diz, e eu vou ler de novo: acima de tudo, o Senhor estaria sumamente satisfeito se quantos que peregrinassem comigo me concedessem o direito de experimentar livremente meu gênero de felicidade pessoal,
Será que a gente entende que o nosso gênero de felicidade pessoal é diferente do gênero de felicidade do pessoal do outro? Inclusive, trazendo para os nossos dias e para todo esse frenesi que tem de consciência de gênero e de respeito pelas escolhas afetivas das pessoas, nos cabe pensar se nós não somos aqueles que estão na contrapartida da resposta de Tadeu. Se não somos nós exatamente aqueles que buscamos o mesmo ideal de felicidade sem julgamento, mas os primeiros que julgam. Se para mim jogar água no meu rosto é felicidade, que me impede de outra pessoa ter um gênero de felicidade completamente diferente desse e eu não me importar com isso. Bem pelo contrário, me felicitar porque o outro tem um nível de felicidade diferente e encontra felicidade em outros pequenos resultados, pequenas buscas, pequenos encontros. Porque nós estamos olhando aqui como se nós estivéssemos falando com o Tadeu, mas nós não somos sempre o Tadeu. Nós somos aquele que está julgando a criatura. Eu quero exatamente esse gênero de felicidade que o Tadeu fala. Que ninguém me olhe atravessado, que ninguém julgue aquilo que eu estou falando, fazendo, que respeite as minhas escolhas, a cor do meu cabelo, a roupa que eu visto, o risco que eu tenho aqui desenhado no meu braço, o carro que eu ando, a família que eu escolhi. Homoafetiva, heteroafetiva, a minha mudança de gênero sexual. Se foi desta forma que aquela criatura encontrou a felicidade dela e que ela está indo de encontro com isso que Tadeu também está falando aqui, desde que me sinta aprovado pelo código do bem. Mas o que é bem e mal é diferente para cada pessoa? Não. O que é bem, o que é mal e o código está escrito há mais de 2000 anos, desde a nossa formação. Está codificado no nosso DNA, ou alguém precisou dizer para vocês que é errado matar. Naturalmente a gente foi crescendo com isso, mas naturalmente também a gente sabia que isso estava dentro de nós. Que é errado fazer determinadas coisas, porque esse código de conduta moral e ética já está dentro de cada um de nós. Se nós não tivéssemos pai e mãe que fôssemos criados a Noel, certamente nós teríamos discernimento do que é o bem e o mal. Porque isso está dentro de nós. E ainda está, às vezes, sufocado por nós mesmos, pelos nossos pensamentos e pela nossa adultez. Às vezes eu lamento eu ter ficado tão adulta. Porque quando a gente é criança é tão mais natural saber o que é certo e errado. Quem tem filho e passou por esse processo sabe, tá certo, filho. Não. Precisou falar, não, já é natural daquilo. Já é deles isso. Não precisou eu falar. Então, a minha reflexão em cima desta frase é justamente para que a gente se coloque do lado oposto dessa resposta. Como aquele que tem consciência de que nós temos que frear os nossos pensamentos, de que nós temos que frear as nossas línguas, os nossos gestos, a nossa linguagem não verbal, inclusive. Mas se nós começarmos por aquilo que é mais grosseiro, que são os nossos movimentos físicos, o nosso olhar e o nosso pensamento, e para aqueles aqui que ainda têm dificuldade, o travamento da língua, nós com certeza, estaremos caminhando para um feliz futuro, onde nós não estaremos mais julgando. É difícil ainda ver não emitir julgamento. Porque certamente nós julgamos as pessoas que nós encontramos aqui, a roupa que ela vestiu, a cor do cabelo dela. Eu sei. A gente faz isso, faz que é automático.
Mas a partir do momento que nos é dado consciência, já diz a mensagem, quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Enquanto tu for ignorante, tudo bem, mas a partir do momento que tu recebeu conhecimento para isso e informação, não incomoda o mal que o outro faz, mas o silêncio daquele que é bom. Então, se eu tenho consciência de que isso leva a um retardo de nós encontrarmos a felicidade, eu tenho que começar por mim. Fechar a minha boca. Eu fiz o mesmo comentário no sábado e quero trazer para vocês, olha como o corpo é tão perfeito. Tão perfeito. Sabem qual é o músculo mais forte do nosso corpo? É o que está aqui, comanda a nossa mandíbula. O músculo mais forte do nosso corpo é aquele que nos faz falar e nos faz calar. Por isso que é tão desafiador controlar a nossa boca. Nosso exercício de força e resistência tem que estar aqui também. E é tão poderoso isso, que a musculatura que faz com que a gente movimente as nossas palavras e a nossa boca para proferir elas, também da mesma forma que tem força, tem poder de ferir, de curar, de consolar. A gente precisa usar mais aquilo que nós temos em dualidade no nosso corpo. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas mãos. Ouça mais, veja mais, se importe mais, acolha mais. Isso vai de encontro com aquilo que está escrito aqui sobre felicidade, quando eu consigo acolher o outro diante da escolha dele. Caramba, hoje é dia 23. 23 de janeiro. Está começando o ano. 23 dias se passaram. Que escolhas eu estou fazendo? Como eu estou usando essa máquina? Como eu estou indo em busca dessa tal felicidade? Que eu não seja mais tão ignorante a ponto de não frear os meus instintos condenatórios e retardar a minha felicidade e a felicidade do outro. Não tem mais. E no começo vai ser difícil, porque a gente vai olhar alguém e vai dizer... Nem vai dizer, né? Vai virar o olhinho. Mas a nossa consciência leva nós para esse lugar. Putz, eu estou julgando agora. Eu não vou falar. Hoje eu consegui não falar. Amanhã eu vou conseguir não olhar com esse mesmo olhar. Eu vou entender, talvez, refletir por que aquela pessoa está se comportando daquela forma. E ok. Me diz respeito, não me diz? Desvie o olhar e põe a sua intenção e a sua energia naquilo que faz a diferença. E aí, finalizando aqui, que já deu o horário, resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos. Embora não seja ainda o modelo de perfeição do céu, ainda não seja o modelo de perfeição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e do tempo. E aí, então, o que será que Jesus responde para Tadeu diante de tudo isso? Todos ficaram esperando que Jesus discorresse uma grande mensagem acerca de tudo aquilo que Tadeu tivesse falado. E aí, então, Jesus resume tudo isso que Tadeu disse e contrapõe dizendo: Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade desse mundo inteiro, proceda para os outros como você deseja que os outros procedam com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito em breve, estenderemos na terra as glórias do paraíso. E aí, Jesus repete a tal frase que nós já ouvimos
1 milhão e 2 milhões e muitas milhares de vezes, faça ao outro o que você gostaria de receber. E embora o tema seja felicidade, ela começa pelo controle dos nossos pensamentos, dos nossos julgamentos, dos nossos olhares, dos nossos comportamentos acerca do outro. Então, se nós queremos ir na direção disso, contemple os pequenos momentos, valide os pequenos momentos que trazem sensações e emoções felizes para nós e, acima de tudo, não julgue os momentos felizes e aquilo que traz felicidade da forma como for para o outro, seja nas suas escolhas pessoais, físicas, emocionais, afetivas. A nossa felicidade também está aí. E nós nos preocuparmos com isso aqui, que é bastante coisa. Obrigada pela atenção de vocês. Eu vou convidar os colegas para se colocarem no passe. Relaxem, respirem. Pai de infinito amor, a Ti rendemos graças. Graças porque Tu é bom e sempre nos ouve. Sempre nos dá novas oportunidades todos os dias de compreendermos essa caminhada em direção à felicidade, à paz, à consciência, ao desfrutar do Teu paraíso e daquilo que Tu criou tão majestosamente a cada um de nós. Nessa caminhada nós ainda erramos, nós ainda falhamos, nós ainda somos teimosos, resistentes aos nossos maus hábitos, más condutas, mas da mesma forma como nós falhamos, ainda nós Te rendemos graças pelo Teu perdão diário. Porque o Teu amor se estende e cobre a nossa multidão de pecados. Nos consola e nos diz todos os dias que uma nova oportunidade se refaz com o nascer do sol. Quando nós, ao adormecermos, experimentamos a experiência de morrer, de desligar, de não lembrar. Passamos horas e como se nós pudéssemos desabrochar, nós acordamos e reiniciamos o processo. Isso não quer dizer que é só no amanhecer, no despertar que nós temos essa oportunidade. Porque todas as vezes que Tu nos dá consciência e ela nos traz reflexão, é como se nós tivéssemos acordado para a vida. Com a oportunidade de reescrever a história, de mudar comportamento, conduta, pensamento e frear os nossos instintos maldosos ainda. Então, Senhor, muito obrigada. Obrigada por esse dia. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada por todas as dádivas que Tu nos entrega todos os dias, todos os recursos materiais, físicos, que nos permitem estarmos aqui, nesse planeta, passando por as nossas transformações, a nossa movimentação e esculpindo o nosso melhor. Nós certamente precisamos disso. E que as nossas bocas sejam abertas apenas para edificar com a Tua palavra, com o Teu amor, com o Teu consolo, com aquilo que entrou em profundidade nos nossos corações e não mais como flechas condenatórias, pedras ou ácidos que corroem e consomem outras almas. Sejamos nós conscientes na utilização das nossas mãos, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos. E
acima de tudo, do nosso pensamento. Muito obrigada a toda a espiritualidade, a toda a paz que recebemos aqui nessa tarde e toda a reflexão que nos faz sair daqui com o dever de levar adiante a tua mensagem. Ainda errantes que somos, mas viajores dessa estrada do tempo que nos dá todos os dias renovo para recomeçar. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja e que seja assim.